Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar para vocês a primeira parte do áudio do livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel Goldsmith. E é bem interessante a forma como Joel Goldsmith explica esse viver entre dois mundos, que é realmente o que acontece entre nós, né? Nós pensamos que vivemos no mundo exterior, no mundo material, mas na verdade nós não vivemos no mundo material. Podemos dizer que nós vivemos realmente em dois mundos, mas na verdade nós vivemos só no mundo interior, que é onde acontece tudo na nossa vida, né? As emoções, os pensamentos, os sentimentos, né? Nossos conceitos, nossas ideias, são essas coisas que governam o nosso mundo aqui fora, o nosso mundo exterior. O apóstolo Paulo, né, que eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a esses dois mundos, né, o mundo exterior e o mundo interior, mas o apóstolo Paulo, ele menciona muito isso aí nas epístolas dele, né? E ele fala sobre o homem interior e o homem exterior. Há uma passagem dele que diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Isso prova que nós temos dois homens. E isso pode ser comprovado na própria Bíblia. Lá no Gênesis, quem lê, né, a Bíblia e já estudou o Gênesis, já leu o Gênesis, vai ver que no princípio era o Verbo, e esse Verbo criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E Deus encerrou a sua criação, simbolicamente falando, no sétimo dia, né? Ele encerrou a sua criação, ele descansou de toda a sua criação e viu que toda a sua criação era boa, e encerrou aí a sua criação. E neste primeiro capítulo do Gênesis, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tanto o macho como a fêmea, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Só que, a partir do segundo capítulo de Gênesis, a gente vê uma criação totalmente diferente do que está no primeiro capítulo. Diz que não havia homem para regar a terra ainda, né? O nome de Deus que está no primeiro versículo, no primeiro capítulo, é substituído pelo Senhor Deus, ou Jeová, né? Que simboliza a lei mental, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, né? E Joel também explica isso em outros vídeos. E a partir daí, do segundo capítulo do Gênesis, a gente vê uma criação totalmente diferente. Um homem feito do pó da terra, em vez de ser a imagem e semelhança de Deus. Uma mulher feita da costela do próprio homem, em vez de ser a imagem e semelhança de Deus. Anteriormente, Deus havia criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas já no segundo capítulo do Gênesis mostra um homem feito do pó e uma mulher feita da costela. Logicamente que isso é simbólico, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, né? Mas é só para a gente entender que nós temos dois homens dentro de nós, o exterior e o interior. O interior, criado à imagem e semelhança de Deus, este é perfeito, é a própria imagem de Deus e não pode pecar, não pode morrer, não pode adoecer, não pode sofrer, não pode sentir dor. Ele é perfeito, pleno em tudo. E ele está agora, nesse exato momento aqui, agora, no reino de Deus, de onde ele nunca saiu. Agora, o homem exterior, que é o feito do pó da terra,
esse é transitório, é passageiro, sujeito a pecado, sujeito à doença, à morte, à desintegração. Ele não é nada. Ele é apenas uma sombra da mente, uma criação da lei mental, ou seja, do Jeová, que muitas pessoas pensam que é o Deus verdadeiro. Mas Jeová é uma referência à lei de causa e efeito, à lei do karma da mente. E esta é a criação dele, o homem exterior. Esse homem exterior, ele vive em dois mundos. Parece, que ele vive em dois mundos. Mas o verdadeiro mundo dele é interior. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa prejudique você e você sinta raiva dessa pessoa, Onde você está sentindo essa raiva? Dentro de você, no seu mundo interior, na sua mente. Mesmo que uma pessoa prejudicasse você, se você conseguisse perdoá-la naquele momento, você não sentiria a raiva dela. Então, como você vê, você está vivendo no mundo interior. E esse mundo interior muitas vezes é governado pelos acontecimentos, pelos fatos que acontecem no mundo exterior. Você sente uma raiva de uma pessoa, você se aborrece com outra pessoa, ou com os acontecimentos da vida, você se irrita com certas coisas. Tudo isso está acontecendo dentro de você, não está acontecendo fora. As coisas de fora não têm poder para te irritar, te aborrecer, te prejudicar. É você que naquele momento expressou esse tipo de sentimento em relação àquilo que você viu. É por isso que eu digo que muitas vezes nós somos controlados pelo exterior. A nossa mente é controlada pelas coisas que acontecem no mundo exterior, é influenciada pelas coisas do mundo exterior. E isso acontece porque nós queremos, nós deixamos isso acontecer. Porque se nós vigiarmos os nossos pensamentos e procurarmos mudar em relação a qualquer coisa que acontece fora de nós, nós sentiremos paz, nós pensaremos de uma forma diferente. E aquilo que aconteceu fora não vai entrar no nosso mundo interior e provocar aborrecimento, irritação ou raiva ou qualquer outro sentimento. Nós podemos controlar o mundo interior, o nosso mundo interior, mas não podemos controlar o mundo externo, o mundo que está fora de nós. Nós vamos encontrar muitas coisas contraditórias a nosso modo de ver as coisas. Nós vamos encontrar pessoas diferentes de nós, acontecimentos que mudam constantemente, as expectativas que nós temos em relação às coisas que não dá certo conforme o que nós esperamos, e a gente se irrita com tudo isto. A gente se aborrece, a gente fica com raiva das outras pessoas, até com ódio das pessoas que são contra as nossas opiniões, ou as pessoas que vão contra ao nosso senso moral. Nós todos temos um senso moral, e quando nós vemos uma pessoa praticando aquilo que contraria o nosso senso moral, aquilo que nós pensamos que é certo, então nós ficamos com raiva dessa pessoa, aborrecido com essa pessoa, e podemos até atacar essa pessoa. É por isso que eu sou muito explícito aqui sempre em afirmar para vocês para meditar e vigiar os seus pensamentos durante o dia todo, o tempo todo, para vocês não serem influenciados pelas coisas do mundo, pelos acontecimentos que acontecem fora de nós, porque não temos controle sobre isso, e não adianta a gente tentar controlar, porque tudo não vai ser conforme o que nós queremos. São poucas coisas que acontecem conforme o nosso querer, Acontece sim, mas
muitas outras coisas vão acontecer de forma diferente daquilo que nós queremos. E isto nos deixa completamente frustrados, aborrecidos, ansiosos, com depressão, né? E nós podemos nos libertar de tudo isto. Essa semana eu ouvi num vídeo, né, de uma pessoa que eu sigo aqui nessa plataforma, e eu achei muito interessante ela dizer uma coisa, que ser feliz é a coisa mais simples e fácil do mundo. E eu, pensando bem a respeito, pensei, e realmente é. Ser feliz é a coisa mais simples e fácil do mundo. Muitas pessoas consideram isso difícil. Ela até complementou, falou assim, que muitas pessoas acham que só vão ser felizes quando eu tiver o meu carro da hora, quando eu comprar minha própria casa, quando os meus filhos crescerem e serem bem-sucedidos na vida, ou quando meu marido deixar de beber, ou isto, ou aquilo, tudo coisa fora da gente. E essas coisas muitas vezes não acontecem, porque a gente não tem controle sobre as coisas fora e nem sobre as pessoas. E nós passamos a vida toda infelizes, frustrados, decepcionados, e muitas vezes entramos em profunda depressão, porque as coisas não acontecem da forma como queremos. Mas é nessa parte que nós devemos largar, abandonar, nos esvaziar de todos esses apegos, de todos esses desejos que nós temos, de querer que o mundo e as pessoas sejam como nós queremos. Nós temos que procurar manter sob controle, sob vigilância, né, a nossa mente, o nosso mundo interior. É aí que nós encontramos a verdadeira felicidade. O Joel Goldsmith, ele fala em 2 mundos. Eu diria que seria 3 mundos, né? Eu poderia até dizer isso. Mas como o mundo externo é apenas uma sombra, uma projeção da mente, então nós vivemos mesmo só em 2 mundos. O primeiro mundo é o que eu falei no começo, né? O reino de Deus, aonde o nosso eu verdadeiro, criado à imagem e semelhança de Deus, está neste momento e nunca saiu de lá e nunca sairá. E o segundo mundo é este aqui. Só que este aqui, nós pensamos que vivemos no mundo externo, mas na verdade nós vivemos no mundo interno. Porque o que acontece dentro de nós é o que vai se projetar fora de nós. E muitas vezes, como eu disse, nós somos influenciados pelo que acontece fora de nós. Mas isso acontece porque nós permitimos, porque nós não somos observantes da nossa mente. Existe uma coisa que eu pratico há muito tempo e sinto enorme paz e tranquilidade com tudo em relação a isto. Eu muitas vezes, até quando eu saio na rua mesmo, eu pratico a meditação, até andando, observando os meus passos, observando o que está à minha volta, observando as pessoas que passam por mim. Quando eu estou em casa ou quando eu estou mesmo assistindo televisão e ouço uma notícia ruim, eu procuro ver qual é o sentimento que brota dentro de mim em relação àquilo que eu vi na televisão. Eu observo esse sentimento. Se foi um acontecimento, por exemplo, de mal que aconteceu e está passando ali na televisão como uma notícia, eu vou observar qual é o meu sentimento em relação àquilo que eu estou vendo. E o que eu faço? Eu observo esse sentimento e ele perde a força imediatamente. E eu sinto paz, eu não sinto mais nada por aquilo que eu estou vendo. Em todos os lugares eu procuro praticar isso. Quando eu vejo uma pessoa falando mal da outra pessoa,
eu fico observando os sentimentos que brotam dentro de mim em relação àquilo que a pessoa está falando da outra. Se é sentimentos bons ou se é sentimentos ruins. Eu não procuro controlar nada. Não procuro controlar nada. Eu só observo. Porque você procurar controlar é mudar. Aí você está tentando mudar seus pensamentos. Você só observa, porque quando você observa, você sente que aquilo está realmente dentro de você. Entendeu? Você só observa. Isso significa que aquele sentimento está dentro de você. E na hora que você vê uma coisa acontecendo de errado, aquele sentimento vem. Ele aflora. Então você está observando algo que já está dentro de você. Então você não procura mudar esse sentimento. E nem se identifique com ele. Se você só observa, fica observando ele, e você vai ver que ele vai perdendo a força. Vai perdendo a força e você vai começando a sentir aquela paz, aquela tranquilidade. E aquele assunto ali já não tem mais nenhuma importância para você. É como diz o Eckhart Tolle, né? Aqueles dois patos, ele explica aquela história dos dois patos que brigam, né? E de repente os dois param de brigar e um sai para cada lado, né? Batendo as asas. Aquela forma de bater as asas é como se ele estivesse descarregando aquela energia que ele sentiu no momento da briga ali. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos ouvir uma notícia ruim ou as pessoas falando mal das outras, qualquer coisa negativa que a gente vê por aí, e a gente simplesmente observar, né? E fazer uma respiração profunda e sentir aquela tranquilidade. Eu já tenho certa prática em fazer isso, né? Mas quem não tem, procure começar a fazer isso para vocês verem. Logo de princípio você vai começar a sentir uma diferença, uma certa tranquilidade. Não fique ansioso para ficar tranquilo, não procure mudar nada, não se identifique com nada que vem de dentro de você. Simplesmente observe, deixe acontecer naquele momento o que tem que acontecer. Quem quiser entender mais sobre isso, é só estudar um pouco sobre, ou ver os vídeos, né, sobre Mindfulness. Ver os vídeos, né, que explicam essa técnica de Mindfulness ou Vipassana, né? Aí vocês vão entender bem o que eu estou falando aqui. É uma coisa que a gente põe em prática, né, estando sempre presente naquele momento, deixando acontecer, observando só o que acontece, sem procurar mudar nada, sem controlar nada, só observando o que está acontecendo, tanto dentro como fora de você. E voltando aqui ao assunto dos dois mundos, você tem que entender que, na verdade, você só vive no mundo interior. O mundo exterior é sombra da sua própria mente, da nossa própria mente, né? O nosso mundo interior se projeta no mundo exterior. Ele é uma sombra, um reflexo. E não adianta querer lutar contra as coisas que acontecem fora, porque na verdade elas estão dentro. Lutar contra as coisas que estão fora é como se você tentasse lutar contra a sua sombra projetada na parede. Enquanto você estiver lutando contra ela, ela também vai lutar contra você, né? Entendeu? Para você parar de lutar com sua sombra, é só você se aquietar, e ela também se aquietará. Ou você tentar brigar com sua própria imagem refletida num espelho. Enquanto você lutar com a sua imagem, ela também vai retrucar da mesma forma, porque é apenas uma imagem, um reflexo. É a mesma coisa, este mundo aqui, esse mundo fenomênico aqui. Ele é só um reflexo. E não adianta você lutar contra esse reflexo, esse mundo externo aqui, porque ele é um reflexo do seu mundo interior.
Cada pessoa tem uma visão das coisas, então cada pessoa vive no seu próprio mundo interior. Cada um tem uma visão das coisas, né? Eu posso pensar bem de uma pessoa e outra pessoa pode pensar mal dessa mesma pessoa. Então você vê que tudo está na nossa mente. Não é uma realidade objetiva, está só na nossa mente. E Jesus Cristo disse, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, o homem que nasceu de Deus é Espírito também. É por isso que está escrito no Gênesis que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que nasce da carne é carne, é o nosso corpo carnal. Ele é carne. Então não tem nada a ver com o Espírito. E ele não entende as coisas de Deus, né? Como disse o apóstolo Paulo, o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. E nem pode entender, porque elas discernem espiritualmente. Então nós, como seres humanos, não entendemos as coisas de Deus, o Espírito de Deus, né? Nós só entendemos as coisas deste mundo fenomênico, deste mundo passageiro aqui, desse mundo transitório, que nada mais é do que uma ilusão. Mas todos nós pensamos que este mundo é real, que este mundo existe verdadeiramente. Mas este mundo não existe verdadeiramente. Ele é só um reflexo, uma mentira, captada pelos nossos sentidos, né? Só isto. Os nossos sentidos, eles captam o mundo de Deus, que o mundo de Deus é infinito. Não existe outro mundo além do mundo de Deus. Sendo o mundo infinito, ele é o único mundo. Então, os nossos sentidos, eles traduzem o mundo de Deus, né, como matéria, como coisas materiais, e se apegam a essas coisas materiais, considerando essas coisas como reais, sendo que o real mesmo é só o espiritual. Só o espiritual é que é essencial. A matéria não é essencial. As formas não são essenciais. Elas são todas passageiras. Agora o espiritual não. O espiritual, ele é eterno, né? E ele pode criar infinitas formas, porque é infinito. E com isto, compreendendo tudo isto, a gente podemos manter a nossa paz interior. É só não nos apegarmos aos acontecimentos, nem às pessoas externamente a nós, né? E procurarmos sempre observar o que acontece dentro de nós em relação a qualquer coisa do mundo externo, que acontece no mundo externo, né? Que nós não podemos ficar com raiva de uma pessoa e achar que com essa raiva a gente está destruindo a outra pessoa. Não, nós estamos envenenando a nós mesmos. Existe até um ditado popular aí que fala isso, que quando nós sentimos raiva, nós estamos bebendo veneno, pensando que vai prejudicar outra pessoa. Não, nós vamos prejudicar nós mesmos. Portanto, gente, se vocês se amam de verdade, todos nós devemos nos amar. Não alimente esses pensamentos. Não procure fazer isso. Jesus Cristo nos ensinou lá no Sermão da Montanha a perdoar. O apóstolo Paulo nos ensinou também que não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Eles sabiam o que eles estavam falando. Tudo isso eles estavam falando para o nosso próprio bem, para o bem de todos nós que queremos praticar essa verdade. Agora, se a gente não querer, se a gente querer agir ao contrário, olho por olho, dente por dente, nós vamos continuar sob a lei do karma, sofrendo, né? Sendo sujeito a várias coisas, sendo escravos do mundo, escravos da nossa mente. E isso não é bom,
nem aqui e nem depois que nós partimos deste mundo, porque lá no mundo espiritual tudo vai continuar da mesma forma. Nossa consciência não muda porque nós deixamos este corpo. Nós continuamos sendo da mesma forma e vamos sofrer lá no mundo espiritual do mesmo jeito como sofremos aqui. Mas muitas vezes o nosso ego, né, é grande. A gente não consegue, nem às vezes nem queremos perdoar uma pessoa que nos feriu. Nós não queremos seguir aqueles ensinamentos de Jesus, perdoai 70 vezes 7, orai pela felicidade dos que vos perseguem, pagai o mal com o bem, amai uns aos outros, amai os vossos inimigos. Tudo isso Jesus nos deixou lá. Não vos preocupe com o dia de amanhã, não tenham medo de coisa alguma, porque eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E nós não acreditamos em nada disso. Eu não sei nem para que muitos de nós frequentamos religiões, porque nós ouvimos muito isso nas religiões, mas nós tememos qualquer coisa que acontece, tememos as coisas do mundo externo que acontecem no mundo externo. Basta uma pequena notícia de que determinada coisa está voltando aí e a gente já entra em desespero. Não, isso não está certo. E nós ainda queremos ser felizes, encontrar a verdadeira felicidade agindo dessa forma. Não tem como. Para vivermos verdadeiramente felizes, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Nós temos que manifestar o Cristo interior. Não tem outra forma, não existe outra forma. E devemos fazer a nossa parte. Não se deixar levar pelo ego, que é muito grande, né? Que não consegue perdoar, não consegue relevar uma coisa, quer se vingar de qualquer forma. Se os outros disserem uma coisa para ele, qualquer coisa, ele já se sente rebaixado e aí já quer partir para cima da pessoa, já quer fazer mal a outra pessoa, já quer prejudicar, para mostrar que ele não é aquilo que a pessoa diz, né? Que ele não é baixo. E o ego sempre é baixo. Por mais alto que ele queira ser, ele sempre é baixo. Muito baixo. Porque ele, além de não compreender as coisas de Deus, ele nem existe. Ele é simplesmente uma formação mental, uma criação da nossa mente e uma incapacidade, né, de compreendermos a verdade de que nós somos filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, criados à imagem de Deus. E isso não pode mudar. Nada neste mundo, nem o nosso ego, nada pode mudar essa verdade, nada. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar vocês agora com esse áudio Vivendo entre Dois Mundos, do Joel Goldsmith, né? E eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem tudo isso que eu falei conforme vocês ouvirem esse áudio. E eu espero que vocês entendam e compreendam e estejam em condições de pôr em prática esses ensinamentos, porque são maravilhosos. Bom, eu desejo uma feliz semana para vocês, tudo de bom, muita paz, saúde. E espero vocês aqui no próximo vídeo, né? E agradeço a todos vocês. Muito obrigado, felicidade para todos e até o próximo vídeo. Aprenski Meditações apresenta a primeira parte do áudio do livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel S. Goldsmith. Índice. Capítulo 1. Abrindo a porta para o infinito. Capítulo 2. A natureza da realização espiritual. Capítulo 3. Páscoa,
emergindo do sentido material. Vivendo entre dois mundos. De Joel S. Goldsmith. Capítulo 1. Abrindo a porta para o infinito. Civilizações vieram e se foram, civilizações viveram e morreram. E não há garantia de que a nossa presente civilização será permanente. Em algum tempo futuro, uma nova raça de homens pode encontrar montes dessas caixas de biscoito que chamamos de edifícios e casas, e eles podem até descobrir discos de rock e roll que testemunhem o nosso estado de civilização. O ponto é que assim como outras civilizações passaram de vista, então muitas mais também podem passar, antes que a verdade que todo místico tem revelado seja descoberta e demonstrada, que é o homem ter inerente em si mesmo a capacidade de abrir mão de tais medidas de proteção como a autopreservação, e abrir a porta dentro de sua consciência para receber o Espírito de Deus. Existem dois níveis de consciência. Existe o nível espiritual e incorpóreo, como descrito no primeiro capítulo do Gênesis. Neste nível, o homem criado à imagem e semelhança de Deus mostra-se sem pecado, nem doença, morte, privação, limitação, nem há qualquer homem sendo desumano com outro homem. Aqueles nascidos na consciência do primeiro capítulo do Gênesis não têm nem pai nem mãe. Eles são a consciência de Melquisedeque. Eles não são a prole física, e eles não têm parentesco humano. Eles são incorpóreos. Mas aqueles nascidos de pais humanos são nascidos no nível da segunda criação do Gênesis, criado do pó da terra, o mundo da mente, da consciência mortal do bem e do mal, que constitui a humanidade. É essa humanidade que nos faz pensar que, destruindo nosso inimigo ou concorrente, podemos viver e prosperar, ou que, tirando a liberdade de alguém, podemos nos tornar maiores. Um fermento é necessário para romper a crosta da autopreservação, e este fermento é o Espírito de Deus no homem, que quando é levantado, eleva o homem para seu nível, e então, em vez do homem cuja respiração está em suas narinas, nós agora temos o Filho de Deus, aquele homem que tem seu ser em Cristo. O Mestre reconheceu que há dois homens, o homem da terra, a criatura, o mortal, a víbora, e a presença divina dentro da consciência do indivíduo, que quando reconhecida e liberada, transforma o homem da terra no Filho de Deus. Ele revelou ser necessário que o homem seja ordenado e elevado pelo Espírito. O homem não pode ser espiritualizado por meio de um diploma ou uma licença, ele não pode ser ordenado por uma organização. Formas externas de culto não contribuem para uma vida espiritual e para o desenvolvimento da pessoa, a menos que o rito exterior seja acompanhado por um espírito interior, pela graça. É a experiência da presença em si que é necessária para o progresso espiritual. Se não podemos ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar o Espírito de Deus, nós podemos experimentá-lo abrindo a porta interna. Parte 1. Abrir as portas conduz a uma maior atividade e paz interior. A meditação é a chave que abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Deus está à porta, e a porta está dentro de nós. Mas não é uma porta para o mundo externo. É uma porta que leva ao mais profundo reino do nosso ser. Abrindo a porta, tornamo-nos conscientes de um reino, uma atividade, uma lei, que na linguagem espiritual, tem sido chamado de carne, pão, vinho, água, a substância de toda a vida e de toda forma. Nós abrimos a porta dentro de nossa consciência para que possa haver libertação, de dentro de nós, do invisível, do Espírito de Deus no homem. Uma vez que tenhamos alcançado ou tocado o reino interior, não estamos mais vivendo para nós mesmos, nem mesmo vivendo para as nossas famílias exclusivamente, mas estamos participando mais ativamente nos assuntos do mundo e naquelas coisas que fazem de alguém mais feliz, mais bem-sucedido e mais pacífico em seu modo de vida. O reino de Deus não lida com algo separado e à parte do ser vivo. O reino de Deus se preocupa com a nossa vida diária. Não é para nos tirar do mundo, mas sim nos deixar no mundo, mais separados e além de seus aspectos negativos.
O mesmo eu que está de pé batendo na porta da nossa consciência nos traz a paz, mas não como o mundo a dá. João 14, 27. Mas minha paz, a paz desse eu. Não adianta nada olhar para fora e imaginar de que forma essa paz virá, porque ela não vem em uma forma mundana. Estranhamente, no entanto, quando a paz interior vem, ela forma e reforma a nossa vida exterior. Ela muda nossas relações com outros seres humanos, muda a natureza e a quantidade de nosso suprimento, porque a sua função providenciar que sejamos alimentados e vestidos abundantemente. Todas essas coisas nos serão adicionadas, mas eles não serão adicionadas por pensarmos nelas. Abandona o pensamento sobre as coisas, volta-te para dentro e admite a mim. Abre a porta interna da tua consciência para que eu possa entrar no templo do teu ser, porque, na realidade, eu sou o templo do teu ser, eu sou o Senhor do teu ser. Relaxe, descanse e contempla como eu, o Espírito de Deus em ti, vou adiante de ti para preparar o caminho. Essa é minha função. Para este propósito, eu plantei a semente do meu ser dentro de ti. Para este propósito, eu soprei a minha vida em ti. Em nosso trabalho, a ênfase não está em tentar ser mais amoroso, mais justo ou mais gracioso. Toda a nossa atenção é centrada em admitir o Espírito, e então ele será mais amoroso e gracioso através de nós, expressará paciência e benevolência a partir de dentro de nós. Nós não teremos que pensar em coisas, seremos instrumentos de sua graça e glória. Nós testemunharemos não a nossa própria bondade ou benevolência, mas testemunharemos a graça de Deus agindo em nós. Parte 2. A experiência é a prova da verdade. Toda a fundação do infinito caminho baseia-se em alcançar a experiência real da presença. Citações da Bíblia e outras fontes são usadas em meus escritos para ilustrar princípios, mas elas não são oferecidas como provas. As revelações e desdobramentos que me foram dados estão sendo passados e compartilhados com você apenas como minha experiência. Qualquer prova, assim como seu acerto, tem que vir através sua própria experiência porque, e neste ponto, tenho certeza de que a Escritura nunca mudará, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. Você não deve esperar que seus parentes ou amigos acreditem. Eles vão encontrar alguma coincidência que explique o fruto que é seu. Se você experimentar a presença de Deus, isso será a prova para você, e mais ainda, lhe será dado o princípio, por meio do qual você poderá ajudar seu vizinho, amigos e família, mesmo sem o seu conhecimento ou reconhecimento. Há um espírito no homem. Este espírito ordena, cura, ressuscita, levanta e ilumina, mas deve ser experimentado. O caminho para isso é através da prática da presença de Deus e através da meditação. Quanto mais nós vivemos na lembrança das palavras da Escritura e de literatura mística, quanto mais nós vivemos na consciência do Espírito e de sua função, tanto mais nos aproximamos da experiência real. Praticar a presença traz um silêncio interior e uma quietude, ao menos em maior medida do que até então conhecíamos. Traz mais perto o dia em que a experiência vem, e então nós entendemos o que o Mestre queria dizer quando disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Lucas 4, 18. Parte 3. Símbolos da consciência elevada. A consciência mais alta é demonstrada de muitas maneiras. Ao longo da literatura mística, lemos sobre vestes, e nos foi dito que o mestre usava um roupão branco sem costura, o que significa que a sua consciência foi vestida com a integridade perfeita e incorpórea da pureza do espírito. O manto sempre teve um misticismo significativo. Há vestes brancas que descrevem o verdadeiro e incorpóreo Espírito de Deus no homem. Há o manto púrpura da realeza, que é um estado de consciência indicador mais de poder temporal do que espiritual. Também há vestes amarelas, comumente usadas por homens santos do Oriente. Todos estes servem para indicar estados de consciência.
Nós não estamos preocupados se somos adornados com vestes materiais, mas, no entanto, estamos preocupados em estarmos sempre vestidos no Espírito. Há o anel de joias simbolizando a autoridade do Filho de Deus, o anel que às vezes é beijado como um reconhecimento da autoridade divina. O anel em si não tem poder, mas se beijado exteriormente ou beijado interiormente, invisivelmente, poderia ter poder, se isso fosse feito no reconhecimento dessa pérola de grande valor. Mateus 13, 46, a palavra que é sem forma. Qualquer reconhecimento desse habitar na palavra é equivalente à cerimônia exterior do beijo do anel. A comunhão exterior é a experiência de abrir a porta interna, onde eu e meu Pai podemos comungar, não como se fossemos dois seres, mas como o Pai revelando a si mesmo, como a natureza mais profunda do nosso próprio ser. É uma comunhão que ocorre quando o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, e estamos conscientes de sua presença espiritual. Quando nos tornamos conscientes desse Espírito do Senhor Deus sobre nós, é como se fossemos lavados, como se ocorresse um batismo. É como um fluxo de água forte, mas suave, tocando-nos por fora, mas ao mesmo tempo como se este fluxo de água fosse nos permeando por dentro, fluindo através das veias. Este é realmente um batismo do Espírito. Seu símbolo exterior é água pura, mas aquele batismo não tem valor, a menos que seja acompanhado pela experiência interior. A unidade do eu e meu Pai é uma experiência interior, em que o Espírito de Deus se mescla com o nosso espírito, a vida de Deus se torna nossa vida, e até mesmo o nosso corpo se torna o templo de Deus. Essa é a unidade espiritual que ocorre como resultado da abertura da consciência. A consciência pode ser aberta de duas maneiras. Uma, muito rara e experimentada por apenas algumas pessoas em toda a história do mundo, é quando Deus abre a porta da nossa consciência sem qualquer ajuda nossa. A outra é a porta aberta através da meditação, comunhão, e através de uma capacidade interior de habitar no Espírito. Existe uma experiência que ocorre dentro que atesta o fato de que somos um com o Pai, e tudo que o Pai tem é nosso. Repetir palavras ou pensamentos é uma perda de tempo, a não ser que até possa levar à experiência real. Fé no poder de algum arranjo de palavras é tão fútil quanto a fé em um bezerro de ouro. Quer externemos um bezerro de ouro ou se temos um bezerro de ouro internamente, na forma de decretos, palavras ou pensamentos, estamos igualmente muito distantes. Os pensamentos são legítimos, as palavras são legítimas, se soubermos que a mensagem da verdade é legítima, mas apenas como degraus para a experiência da presença interior. Quando, na nossa meditação, abrimos a porta da consciência e sentimos a presença entrar, e fazemos isto sem procurá-la na forma, porque isso seria apenas mais um bezerro de ouro, então esperamos na consciência uma garantia, uma paz em nós que nos dá a certeza de que Deus está em campo. A cura espiritual ocorre somente quando o Espírito de Deus dá testemunho dentro da consciência de quem quer que seja que esteja em oração. Oração ou tratamento separados e a parte da experiência da presença de Deus não curam. Por outro lado, a experiência da presença de Deus muitas vezes faz com que a oração ou o tratamento sejam desnecessários. Os praticantes do caminho infinito são ensinados a não confiar em qualquer oração ou tratamento, a menos que eles sintam que o Espírito de Deus está dando testemunho com eles, e então eles recebem uma liberação interna. Às vezes a própria voz pode declarar, "Este é meu filho amado, tudo está bem", ou "Eu estou em campo, nunca te deixarei ou te abandonarei". Mas se vem em um caminho tangível, como uma voz ou em alguma outra forma, deve haver uma garantia interior de que Deus está em cena. Caso contrário, a oração ou o tratamento não terá sucesso. Isto é igualmente verdade no trabalho espiritual que fazemos em conexão com nossa família, negócios, na vida artística ou profissional. A experiência real da presença deve ser sentida dentro de nós. Quando é assim, o milagre acontece no reino exterior. Parte 4. Renúncia completa a todas as características e soluções humanas.
Outra razão para a ausência de cura é que muitas vezes estamos buscando cura em vez de totalidade. Buscar a cura significa desejar se livrar de algum mal, alguma dor, alguma discórdia, alguma má formação ou alguma desarmonia. Por este caminho, não há como chegar a Deus. O único caminho direto para ir a Deus é a experiência da plenitude em Deus, e isso significa a vontade de sermos lavados das características humanas a que cada um nos agarramos. Todos nós temos traços humanos que ficaríamos felizes em nos livrarmos, mas pode haver outros, que não permitiríamos que nenhum homem tomasse de nós, e esses é que são de fato as barreiras para a cura. Conforme observamos até que ponto gostaríamos de substituir uma condição humana ruim por uma boa, saberemos por que nossas orações não são respondidas. É fútil chegar a um Deus espiritual com a intenção de encontrar uma solução humana, baseada em ideias humanas. Nós devemos estar dispostos a renunciar a todos os conceitos quanto à solução de qualquer problema, porque o sucesso vem somente com a renúncia de desejos humanos ou materiais, assim como do desejo do governo de Deus na terra. Mas quando nós abrimos nossa consciência para uma solução espiritual, ela surge de uma forma humana que nunca poderíamos ter pensado ou planejado. Ir a Deus pela plenitude, pela integridade do manto, pela completude do Espírito, pelo real batismo significa uma vontade de ser cuidadosamente lavado e purificado por dentro e por fora. A cura espiritual é uma atividade bonita se pudermos nos elevar acima do desejo de curar alguém, se pudermos nos levantar acima do sentimento de pena pelas doenças e dores da pessoa, ou se nós pudermos nos elevar acima da tentativa de tirar alguém de sua aflição. Caso contrário, mesmo que conseguíssemos alguma coisa, 99 em 100 pessoas voltariam a algo pior. Mas onde há uma transformação de consciência, isso é outra coisa. Os estados metafísicos de consciência em que, em sua maior parte, há uma preocupação com efeitos como demonstração de saúde, suprimento, pureza ou superação de falsos apetites, não é parte do misticismo. No misticismo, procuramos apenas a obtenção dessa mente que também estava em Cristo Jesus, Filipenses 2, 5, a obtenção do manto, o homem integral. Até que haja um reconhecimento de que existe um eu de pé na porta da consciência, não há possibilidade de se entrar no reino místico. Quando existe esse reconhecimento, no entanto, a consciência é imediatamente aberta para receber o Espírito, e eventualmente nós chegamos ao ponto de onde podemos dizer com Paulo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2, 20. Essa presença interior está vivendo minha vida. Abrir a consciência ao influxo do eu nos dá uma habilidade mais apurada, seja no mercado, nas artes ou nas profissões, porque essa consciência de quarta dimensão não só nos ativa, mas também nos motiva a pensarmos em termos do bem universal em vez do bem pessoal. Nós mudamos nossa consciência do homem mundano para a do homem espiritual. As novas descobertas das Escrituras corroboram a correção da ideia dos dois homens, o homem terreno e o homem espiritual, e a natureza disso que traz à luz o homem espiritual no homem da terra. Mas o mundo metafísico não aceitou a ideia de dois homens. Em vez disso, insistiu que um ser humano é espiritual e perfeito, o que é ridículo, quando observamos que a pessoa está se autoproclamando espiritual e perfeita. Na Bíblia, o homem é identificado em sua dupla natureza, o homem da terra que deve rejeitar a mortalidade e aceitar a imortalidade para que o mortal seja absorvido pela vida, segundo Coríntios 5, 4. Chegamos a isso por uma transformação de consciência. Essa transformação pode chegar através de qualquer intervenção direta de Deus, como no caso de Moisés no topo da montanha, ou através da intercessão de um professor espiritual. Quando Jesus disse: "Não chameis a homem algum de pai sobre a terra", Mateus 23, 9, ele estava revelando que o princípio criativo de um é o mesmo para todos. Portanto, todos nós devemos ser iguais, mas não em formas de expressão. A beleza não é encontrada somente em uma rosa.
Podemos ver beleza em uma pedra ou em um pedaço de madeira. Então, também nós temos que perceber que a inteligência é concedida por Deus, mas nem todos nós vamos expressar a mesma quantidade dela. Inteligência está armazenada dentro de nós, mas a quantidade que expressamos é determinada por quanto nós a atraímos. Parte 5. O poder do silêncio. Pelo nosso viver dos princípios da verdade sem falarmos deles, outros testemunham o que acontece e são levados a nós. Este é o princípio do infinito invisível. Nós não temos que falar a verdade, não temos que anunciá-la. Nós temos que vivê-la, e depois ela se espalha a partir de nós, sem que estejamos conscientes de como isso aconteceu. Nenhum de nós sabe por que as pessoas são influenciadas na direção da verdade. A única coisa que sabemos é que ela não é humanamente induzida. O maior poder sobre a Terra é o poder do silêncio. O poder espiritual não pode ser expressado em palavras ou pensamentos, nem pode vir através de palavras ou pensamentos. Apenas através do silêncio, quando os sentidos estão em repouso, o poder espiritual pode ser liberado. É por isso que se estamos em oração por algum nosso próprio problema ou por um problema de outro, ou, num nível mais amplo, por um da nação ou do mundo, o ensaio de princípios espirituais básicos em nossa mente é apenas um passo levando a um período de silêncio absoluto, pelo qual esse espírito invisível pode surgir. Se não tivermos cuidado, ficaremos presos na crença no poder temporal, o poder dos números ou o poder de alguma atividade humana de fazer o bem. Mas logo em seguida, vamos nos lembrar de nos abrirmos para a graça espiritual, em vez de tentar descobrir os acertos e erros de qualquer problema, seja pessoal ou nacional. Desta forma, seremos capazes de introduzir algo capaz de mudar o cenário. Algum dia será provado que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Gênesis 18, 28, 32. Quando? Eu não sei, mas poderia ser hoje. Espiritualmente, ainda é verdade que nós devemos recolher nossa espada de volta na bainha. Espiritualmente, ainda é verdade que quem ferir pela espada deve perecer pela espada. Mateus 26, 52. Portanto, se a profecia de que o poder espiritual será provado neste século for realidade, então agora é a hora de provar isso. Poder espiritual significa introduzir o Espírito de Deus numa situação, mas não para provar o certo ou o errado, e em seguida, deixar as coisas seguirem do melhor jeito que elas podem. Não tenhamos nenhum bezerro de ouro na nossa mente, nenhuma confiança em qualquer imagem. Tenhamos a consciência receptiva, e então o que vem é seguido de sinais. Se recebermos uma resposta que é uma bênção universal, é de Deus, porque nem o diabo nem o sentido pessoal pode ser responsável por boa ação pura e universal. Quando entramos em meditação e fechamos nossos olhos para este mundo, vamos nos lembrar que estamos agora no corredor, ou ao menos estamos atrás da porta que se abre para o infinito. Através da nossa consciência, temos acesso ao infinito de Deus e à atividade de Deus, a substância e a lei de Deus. Tudo isso está dentro de nós. Entremos em meditação e sigamos para chegar ao Espírito com o propósito de iluminação, com uma completa liberdade de conceitos, e em seguida, receber a verdade de que há realização e liberdade na presença de Deus, liberdade de qualquer senso de limitação. Capítulo 2. A natureza da realização espiritual. Na experiência inicial do homem nesta terra, todas as suas atividades estavam no nível físico da vida, agricultura, luta, pesca e caça. Ele vivia somente nos níveis físico e emocional. Gradualmente, no entanto, o mundo tateou em direção a um entendimento da mente, e eventualmente, descobriu suas potencialidades. Junto com a descoberta e desenvolvimento do reino mental, o acesso ao reino cósmico também foi encontrado. Eis porque, durante os menos de 100 anos mais recentes, grandes avanços foram feitos na ciência, com invenções, descobertas e conhecimento.
Essas descobertas da ciência e novas formas de arte, literatura e música surgiram do armazém cósmico, e conforme é adquirido o acesso a esse armazém, a mente universal entrega sua sabedoria e revela aos homens o que eles estão buscando, seja um caminho para o Polo Norte ou Sul, um caminho para voar ou viajar debaixo d'água, ou se buscam novas máquinas para maior automação. Toda a natureza da vida humana foi alterada, e não somos mais confinados pelo que nossos ancestrais sabiam. Agora temos acesso ao infinito, e não há limite para o que pode ser realizado através da nossa compreensão da verdade de que podemos alcançar o depósito universal das leis da vida, físicas ou leis materiais, leis mentais, leis da natureza, todas as leis que governam automóveis e aviões, leis que governam novas formas de cultivar. Assim, chegaremos aos tempos em que seremos capazes de viver sem limitação. Quando o homem reconhecer que ele tem acesso a todo o reino cósmico, ele trará à luz um mundo totalmente novo, dos quais já tivemos vislumbres pelo que foi realizado nos últimos 50 anos, e isso é apenas o início de uma era ainda maior. Parte 1. Os frutos da mente, um resultado incerto. Mas enquanto o mundo estava progredindo na vida do reino físico para o reino mental, a vida religiosa do homem permaneceu estacionada. É verdade que, durante esse período houve místicos que revelaram a verdade espiritual, mas muito raramente encontraram o caminho para o público. Então, até que as ciências mentais religiosas fossem trazidas, elas que eram o aspecto mental do homem em expansão para encontrar novos princípios, a maioria das pessoas continuou a viver a vida religiosa de 4.000 ou 2.000 anos atrás, com pouquíssimos sinais de qualquer mudança. Mas assim como inventores e cientistas encontram um novo mundo através da mente, também os metafísicos vêm descobrindo um novo mundo da mente, aplicável a outras fases do desenvolvimento humano diferentes da invenção e da ciência. Tudo isso indica progresso. Então um dia nós acordamos para a verdade de que esse domínio da mente, que descobrimos pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Todas essas descobertas têm seus bons aspectos, assim como maléficos. A eletricidade, que nos dá calor, frio e conforto, também mata ou pode ser usada para matar. A descoberta de segredos atômicos, que eventualmente libertará o mundo da maioria de seus trabalhos físicos, pode ser usada para destruir a vida. Dinamite, que originalmente foi usada como um meio de ajudar a esculpir as cidades do país, para limpar a terra para o plantio de culturas, também pode ser usada para fins destrutivos. Acesso à mente universal cósmica pelo homem é uma coisa maravilhosa em um sentido, mas assustador em outro, porque se essas grandes descobertas são utilizadas, em última análise, para o bem-estar da humanidade, isso depende da natureza moral do homem. E a natureza moral do homem, com algumas exceções aqui e ali, nunca foi superior ao interesse próprio, à autopreservação ou ao benefício egoísta. Somente quando um elemento espiritual entra na consciência de um indivíduo, ele perde a capacidade de trazer novas formas para fins malignos, mas até o homem encontrar uma maneira de trazer o elemento espiritual na consciência da humanidade, ele estará à mercê dos que a governam ou a controlam. Nós já vimos que nesta inacreditável era da ciência, essas grandes descobertas e realizações não diminuíram nossos medos ou perigos, mas ao contrário, eles aumentaram. Ninguém hoje pode dizer com sinceridade que está mais feliz, mais seguro ou mais livre por causa desses grandes avanços científicos. Mais confortável sim, é claro. A maioria de nós do mundo ocidental está vivendo com azulejos nos banheiros, eletricidade, ar-condicionado, e todos os outros confortos da vida, mas a humanidade está mais feliz, mais segura ou mais livre? Não. Não está. Nos países livres do mundo, a vida privada dos cidadãos está cada vez mais sob a vigilância do governo. O homem hoje é mais controlado pelo seu governo do que ele era 50 anos atrás, e ele nunca pode esquecer que se não for seu próprio governo a ameaça a sua liberdade pessoal, há sempre outra ameaça apenas do outro lado do oceano ou da fronteira. Invenções,
descobertas e grande progresso material não garantem ao nosso mundo maior liberdade individual, paz ou segurança. Não há necessidade de salientar que, apesar de todos os grandes avanços que foram feitos, há agora uma necessidade de construir mais instituições mentais do que nunca. A vida não se tornou mais fácil para as pessoas. Para algumas delas, tornou-se mais confortável fisicamente, mas as cargas que muitas pessoas carregam na mente são maiores, e vêm em grande parte do medo das próprias descobertas que deveriam tê-las libertado. Parte 2. Só a moralidade pode salvaguardar o uso das descobertas mentais. Enquanto permanecermos no mental ou no reino cósmico da mente universal, nós permaneceremos no reino do bem e do mal. Por que aprender os segredos da mente e depois achar que às vezes eles são usados para propósitos maléficos? Por que aprender as leis da mente, e em seguida, descobrir que eles são usados para propaganda ou fins publicitários, não necessariamente publicidade de natureza correta? Hoje, temos acesso à mente, temos acesso às leis que governam a natureza. O próximo passo que devemos dar é obter acesso ao mundo da moral. Eu não estou falando meramente de moralidade sexual, mas da moralidade em seu sentido mais amplo, moralidade que deve reger os negócios, a arte, literatura, governo e todas as nossas relações humanas. Nós devemos encontrar acesso à moralidade total, a fim de que estas grandes descobertas possam eventualmente ser usadas pelo homem apenas para uma vida produtiva e realizadora. É somente quando um elemento que não é humano, nem físico nem mental, entra na nossa consciência que a nossa capacidade moral ou espiritual é desenvolvida. Isso é algo que torna impossível para qualquer um praticar o mal para outro conscientemente, ou trabalhar para a lesão ou a perda de outros. A introdução deste elemento na consciência marca o começo de uma nova era. Todos os seres humanos vivem pela lei da preservação do eu, que é considerada a lei natural da humanidade. Ela é o que torna possível legalizar a guerra, e de acordo com essa lei antiga, torna perfeitamente moral destruir alguém para nos proteger. Isso tornou-se uma coisa profundamente enraizada como modo de vida humano. Também a ideia de influenciar o público por qualquer meio, a despeito do malefício que possa causar, parece ser um princípio subjacente de grande parte da publicidade. Deixe o comprador avisado ainda é a diretriz para muitas empresas. Isso não pode mudar até que um novo elemento entre na consciência humana. Primeiro, no entanto, devemos descobrir uma maneira de trazer esse elemento para nossa própria consciência, porque até tomarmos consciência do fato de que existe um poder transcendental e um modo de introduzi-lo em nossa consciência, não podemos viver com ele e não podemos ensiná-lo aos outros. Existe um poder divino que pode ser trazido à existência humana para mudar a natureza do homem, de modo que na mente de homem não haja desejo de usar esses poderes, sejam eles o poder do átomo, do hipnotismo ou de propaganda para escravizar o mundo. Eis a questão. A maioria das pessoas na Terra nem sequer chegou ao estágio de real convicção de que Deus existe. Eles podem dizer que acreditam em Deus, mas uma absoluta convicção de que existe Deus? Muito poucos na Terra têm isso. Mas Deus existe. Como podemos trazer Deus em nossa experiência individual e assim descobrir que se pudermos trazê-lo em nossa experiência, teremos a certeza de que funcionará na experiência de toda a humanidade? Se eu não puder provar Deus em alguma medida para mim mesmo, não tenho como provar isso a você. Se eu não puder, ainda que em uma medida minúscula, demonstrar a presença e o poder de Deus na minha experiência individual, eu não poderei compartilhar a experiência com você, porque não tenho nada para compartilhar, eu sou estéril. E assim é com você. Você tem uma casa, tem uma família, tem amigos. Seria ridículo você falar com eles sobre o Deus em quem você acredita, o Deus que você está convencido, até que você tenha descoberto o caminho para trazer a atividade de Deus em sua experiência individual. Mas então você não teria que dizer a eles sobre isso. Eles viriam isso. É por isso
que quando você realmente experimenta Deus, você realmente não tem que anunciar ou fazer proselitismo, você meramente tem que ser, e você em breve descobrirá que aqueles que estão procurando esse nível de vida vão encontrar você. Senão você terá muitos sofrimentos, dando suas pérolas para o pensamento despreparado e tê-las pisoteadas e jogadas de volta a você. Voltando às revelações dos místicos, descobrimos não só que Deus é, mas que o poder espiritual de Deus está dentro de você e dentro de mim. Entender isso é chegar a um nível onde podemos começar a abrir nossa consciência para a experiência da presença. Parte 3. Quando se está pronto, a consciência divina revela-se como instrutor. O Mestre revelou que o ato físico do batismo é apenas um símbolo do real batismo, e assim, toda vez que qualquer indivíduo recebe o batismo, ou seja, a visitação ou a ordenação do Espírito, o indivíduo imediatamente torna-se um instrumento para transmiti-lo a outros que o procuram. Essa busca deve ser real. Não deve ser por algum motivo ou propósito pessoal, deve ser para a experiência da graça de Deus. Então, quando abrimos nossa consciência para receber essa graça, nós nos fazemos receptivos a ela, e em algum lugar do mundo há uma consciência espiritualizada para transmiti-la a nós. Há um velho ditado que diz que quando o estudante está pronto, o professor aparece. Muitos acreditam que isso significa que quando o aluno está pronto, algum professor humano virá pessoalmente instruí-lo. Mas não é isso, em absoluto. Há muito poucos professores espirituais reais do mundo, e esses poucos não poderiam chegar humanamente a todos aqueles que o estão procurando. A declaração significa que, quando nós, em nossos corações e almas, desejamos conhecer Deus corretamente, receber a graça de Deus, ser libertos dos nossos pecados, falsos apetites, ódios, inimizades, ciúmes e outros traços humanos, quando estamos realmente prontos para sermos feitos plenamente espirituais, o instrutor aparece. Pode ser um professor a 10.000 milhas de distância, sentado em meditação, que nada sabe sobre nós e nem nós o conhecemos pessoalmente, e ainda assim recebemos nossa graça e nossa liberdade. Não há nada de pessoal no reino espiritual, por isso podemos nunca chegarmos a conhecer o instrutor que chegou até nós, e o professor pode nunca nos conhecer ou saber que fomos alcançados por sua meditação. Isto é inteiramente a atividade da consciência de Deus. Se existe ou não um professor humano disponível, isso não tem importância, porque quando estamos prontos para a consciência a Deus, nosso professor, a divina consciência, irá aparecer e nos libertar. Se um professor espiritual estivesse limitado a ajudar apenas aqueles que vêm dentro do alcance de sua presença física, haveria muito poucos ajudados na Terra, e é bem estranho que muitos daqueles que têm a boa sorte de entrar na presença de um professor espiritual podem não estar prontos para receber sua liberdade ou iluminação, e de fato, não as recebem. Parte 4. Gratidão, o sinal tangível da prontidão. O esforço que os alunos dedicam à aquisição da verdade determina o que eles vão conseguir. No caminho infinito, tenho observado muitas pessoas que ouvem palestras, leem livros, vão às aulas e não realizam nada. Por quê? Porque eles não se empenharam em nada nisso. Todo o segredo da vida está na expansão. Quando uma pessoa foi tocada pelo Espírito, nós não temos que lhe ensinar nada ou até nem mesmo dizer nada a ela. Há sinais que indicam a medida de prontidão de um aluno, e embora a maioria desses sinais não sejam tangíveis, eles são algo que um professor sente. Um sinal de dons espirituais está sempre presente, existe gratidão, existe amor, há compartilhamento. Um professor pode sempre dizer quando um estudante começa a ser inspirado pelo Espírito, porque a natureza do estudante traz mudanças a esse respeito. Onde antigamente ele pode ter pago uma conta, agora ele mostra sinais de uma ternura onde a gratidão é a causa. Ele não poderia mais ser ingrato, e nem ele poderia ser imoral. Um professor não pode dizer aos alunos para serem gratos.
Tudo o que ele pode fazer é trazer qual é o princípio e mostrar-lhes a base a partir da qual ele está funcionando. Um professor não pode ensinar ninguém a ter moral. Ele não diz aos alunos que eles devem parar de fumar, parar de beber ou parar qualquer outra coisa. Nada disso é da sua conta. Sua função é transmitir o Espírito, para que o Espírito faça a purificação. Os professores do Caminho Infinito não estão tentando melhorar a humanidade de alguém. Eles não estão se preocupando se um estudante tem moral ou se ele é grato. Eles estão preocupados com isto. O estudante realmente procura luz espiritual? Então eles podem prosseguir para o principal tema do Caminho Infinito, a transmissão do Espírito. A liberdade final não virá até que a influência espiritual tenha entrado na consciência do homem, de modo que ele não só seja capacitado com graça espiritual para fazer bem, mas ao mesmo tempo, que perca a capacidade de pensar mal, e muito menos seja ele capaz de praticar o mal. Parte 5. Requisito para a iluminação. Não está claro que a demonstração de harmonia espiritual é um assunto individual e que a única demonstração a ser feita é uma mudança de consciência? Portanto, obter saúde ou suprimento é uma demonstração individual de consciência, e mesmo que uma centena de nós alcancemos, antes disso outra centena pode não conseguir. Nosso objetivo é que o estado material de consciência morra e que o estado espiritual de consciência venha a nascer. Se pudermos ter sucesso com isso, todo o resto será adicionado. Se não pudermos ter sucesso na transformação da consciência, as coisas não serão acrescentadas. O caminho infinito permanece único, na medida em que não pode prometer nada a ninguém. Mas se uma pessoa está procurando uma mudança de consciência, aí sim podemos ajudá-la. O que essa mudança fará com ela, não temos como saber. Cada um de nós tem que ser expurgado de quaisquer ilusões que possa ter. Alguns de nós olham para a saúde e certos meios de rendimento como naturais, e nós temos que perder essa confiança e atitude. Em outras palavras, estamos no processo de perder o nosso sentido material de coisas e renascer no senso espiritual de coisas. Existe um requisito para a iluminação e esse é o desejo de ser realizado por inteiro, não meramente ser fisicamente saudável, financeiramente abundante ou feliz nos relacionamentos. O caminho infinito é baseado inteiramente em alcançar a consciência espiritual, deixando que ela se desdobre, e a vida vivida é o testemunho da medida de sua realização. Nada pode ser realizado sem a obtenção da consciência espiritual, então a questão é, como eu alcanço isto? Como faço para atingi-la mais rapidamente? O mestre advertiu, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem, Mateus 7, 14. Jesus sabia que o caminho não é facilmente alcançado, porque no momento em que se pensa em alcançar a luz espiritual, algum modo de benefício desejado entra em nossa mente. Alguns querem saúde, outros suprimento, companheirismo, e alguns querem isso pela paz na terra. Isso nos leva a uma autorrenúncia, o que significa entregar essas coisas que nós achamos que queremos, seja o que for que estejamos procurando na vida. Vamos nos render de todo desejo, porque essa é a barreira para a grande conquista. Se formos a Deus querendo saúde, riqueza ou algo mais, nós estamos indo para Deus como um mendigo, e nós estamos inconscientemente acusando-o de retenção. Os dons de Deus não são materiais. Não há como um ser humano conhecer a natureza dos dons de Deus, porque a única maneira que um ser humano tem de saber sobre isso é olhar ao redor e julgar pelo que os outros têm, mas isso não é a natureza do reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O que aconteceria se pudéssemos erradicar do nosso pensamento o reino do homem e entrar em meditação do mesmo modo que os primeiros exploradores foram para os polos norte e sul, sem saber o que encontrariam, apenas sabendo, eu não sei por que orar, porque eu não sei como é o reino de Deus, e eu nem sei o que Deus tem para dar.
Muitas vezes me choca quando me pedem ajuda em casos graves e penso em todas as pessoas que morrem de acidentes, câncer ou poliomielite, e eu lembro-me de que Deus não está fazendo nada sobre isso, que Deus não se importa e não está nem aí. Sim, isso me choca, mas mais além desse choque vem a capacidade de dizer, eu não sei porque eu estou indo para ti, mas aqui estou. Quão inútil seria ir a Deus para salvar a vida de alguém quando os outros estão morrendo? Quão horrível seria ir a Deus por suprimento quando centenas de pessoas estão morrendo de fome? Se nós pudermos eliminar do nosso pensamento a ideia de salvar a vida das pessoas, trazendo alimento a elas ou tirando-as da prisão, e pudermos perceber que tua graça é minha suficiência, e eu não sei o que tua graça é, milagres acontecerão em nossa experiência. Isso me ajuda a saber que Deus é Espírito, porque isso me liberta de todas as tentativas de atrair qualquer coisa de material da natureza de Deus. Deus é Espírito, e eu descanso sobre isso. Seja o que for a graça de Deus, o dom de Deus, só pode ser espiritual aparece a nós como algumas formas materiais porque ainda temos conceitos materiais do reino espiritual, mas nunca é material. Quando nós experimentamos uma cura física, dizemos em nossa ignorância, meu corpo ficou bem. Nós achamos que um corpo doente ficou bom. Mas não, o corpo de Deus é que foi revelado. Se pudéssemos ver o suprimento como realmente é, nós saberíamos que ele não é dinheiro. Como, de fato, o reino de Deus é incorpóreo, assim também o presente de Deus é incorpóreo. Quando dizemos, isso é algo melhor ou maior, não reconhecemos que isso é realmente espiritual, apesar das aparências. Parte 6. Despertando o impulso espiritual. Cada um de nós que veio até aqui no caminho tem uma obrigação para com o mundo. Essa obrigação é abrir nossa consciência continuamente, até recebermos o Espírito de Deus, até que ele seja solto dentro de nós, até que ele tome conta de nossa vida e nos liberte do senso de autopreservação e nos eleve, se possível, até o caminho revelado por Cristo Jesus de dar a nossa vida para que outra pessoa possa viver. Não é tomar a vida de outra pessoa para que possamos viver ou pegar a propriedade de outra pessoa para que possamos prosperar. Damos nossa vida para que os outros possam viver. Nem você nem eu, em nosso estado humano de consciência, temos a capacidade de ser tão nobres, portanto, não vivamos em um mundo de fantasia, acreditando que isso é o que faríamos, porque, por nós mesmos, não o faríamos e nem poderíamos. Se chegar o momento em que o faremos, ou quando fizermos, tenhamos a certeza de que, a partir daquele momento, recebemos a ordenação do Espírito, e não estamos mais fazendo isso por nós mesmos, mas fazemos todas as coisas por meio do Cristo, até mesmo o sacrifício da individualidade pessoal. Há um Espírito no homem, e este Espírito está tanto no homem mais maligno quanto no homem mais humanamente bom. Mas este Espírito deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, 14. Desperta. Levanta, pega a tua cama e anda. João 5, 8. Essa influência espiritual é uma influência adormecida que deve ser despertada, e apesar de toda a ajuda que possamos receber, a maior responsabilidade recai sobre nós mesmos, para nos levarmos ao ponto de convicção em que desejamos ser espiritualmente íntegros, que desejamos viver nossa vida pela graça de Deus, e não pelo senso pessoal. Na medida em que chegamos a esse ponto, nosso professor aparece. A consciência divina, que se manifesta em algum indivíduo, em algum lugar deste lado do véu ou do outro, nos alcança e somos libertados. Capítulo 3. Páscoa, emergindo do sentido material. O mais importante princípio da revelação do caminho infinito é a consciência, essa infinita consciência divina que forma a si mesma como ser individual, como minha consciência individual e sua consciência individual, não uma parte dela, mas toda ela. A maioria das pessoas aprendeu que o homem começa de uma semente,
e elas foram levadas a acreditar que não há nada muito espiritual sobre toda ideia de concepção e nascimento. Elas pensaram na criação como um ato de homem e mulher, sobre o qual há sempre alguma sensação de erro oculta, e no sentido de criação, há sempre algo errado, porque isso significa que elas estão aceitando o homem como criador. Mas o homem é não um criador, e a crença de que ele é um criador é que deu origem à ideia de que o homem caiu em pecado e em iniquidade. A verdade é que a atividade de criação começa com o derramamento do Espírito de Deus na consciência individual como amor. O amor divino flui de sua consciência para sua mente e tangivelmente atrai a você a sua própria companhia com quem você é um, e então a ideia de amor, união e unidade surgem como a criação da próxima geração. Não há nada pecaminoso, nada mau, nada finito, nada mortal sobre isso. Tudo tem seu começo na união consciente com Deus. Como não pode haver uma criação material porque Deus é o único Criador e Deus é Espírito, um senso material de criação foi aceito, e é daí que todo esse sentimento de pecado ou injustiça vem. Toda experiência humana tem sua base no sentido material de um universo espiritual. O que é chamado de imoralidade e delinquência desta era tem sua base nesse mesmo sentido material, porque, já que nossos jovens não foram ensinados a entender que seu primeiro dever, todo dia, é estabelecer sua consciência em unidade com a fonte, para que eles sejam animados durante todo dia e noite pelo Espírito, eles procuram satisfação no nível da mente e do corpo. Assim, eles são levados a todos os tipos de prazeres e passatempos que eventualmente o mundo chama de pecado. Mas nada disso poderia acontecer se um indivíduo, ao acordar de manhã, percebesse, Deus é Espírito, e esse Espírito é a consciência que anima o meu ser. Este é o Espírito de Deus que permeia minha alma, mente e corpo, e me sustenta com suas criações. Com tal percepção a cada manhã, toda a mente e corpo seriam dedicados a deixar o desdobramento espiritual acontecer durante todo o dia, para que mente e corpo sejam conduzidos na direção correta. Parte 1. O resultado do sentido material é a limitação. Um sentido material da criação espiritual levou a um sentido material de suprimento, e por causa disso, orações são proferidas a Deus pedindo comida, roupa, habitação e abastecimento, enquanto o princípio é que a terra está repleta da glória de Deus, quer ela apareça como legumes, frutas, peixes, pássaros ou outras coisas. Se, em vez de pensarmos que essa abundância tem que ser dividida, nós percebermos que, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu, Lucas 15, 31, então, em vez de olhar para as posses dos outros desejando-as, nós viveríamos no entendimento de que através da nossa consciência, temos acesso ao infinito. Este infinito vai derramar-se espiritualmente em nossa consciência, tomar forma em nossa mente e depois aparecer externamente como o que é chamado de forma material. Um ser humano está vivendo completamente no sentido material do mundo, mas ele não está vivendo em um mundo material porque ele não existe. Tudo o que existe é o Espírito e a criação do Espírito, sobre o qual a raça humana mantém um conceito materialista. Essa é a experiência do filho pródigo que se afastou da casa do pai, onde tudo era dele por direito divino. Ele saiu para um mundo de limitação, acreditando que ele poderia criar um império próprio. Por um tempo tais impérios floresceram, impérios nacionais e impérios familiares, mas nenhum deles jamais foi permanente. Se algum deles tivesse sido permanente, agora os descendentes de poderosos e implacáveis governantes do passado provavelmente possuiriam o mundo todo. Na modernidade, as famílias de alguns dos nossos gigantes financeiros e industriais que construíram impérios comerciais eventualmente possuem e controlam nações inteiras. Mas todo o poder e acúmulo de recursos materiais sempre quebram, porque há algo inerente à situação que provoca isso. Emerson explicou isso desta maneira: os dados de Deus são sempre lançados, e quando a arrogância torna-se muito arrogante, o império desmorona sob seus pés. O que devemos entender é que Deus aparece como um homem espiritual,
mas nós agora estamos envolvidos num conceito materialista de Deus e do homem. Comecemos pela criação e nascimento, para que possamos ver que o homem não evolui de uma semente. O homem, isto é, o ser individual, tem seu começo na consciência de Deus, expressando-se como amor, alegria, beleza e verdade. Tudo isso entra na mente como o que chamamos de amor, atraindo o homem para a mulher, e essa união capacita a atividade espiritual de Deus a se formar através da mente como amor, e através do corpo como uma semente. E ainda devemos reconhecer que houve uma época em que não havia semente, e portanto, havia apenas a consciência de Deus. Por meio da consciência individual, expressando-se como mente-corpo, a geração seguinte é produzida à imagem e semelhança de Deus, com as características e a natureza de Deus. A criança herda até o nome de Deus e eventualmente se conhece como eu e se chama eu, que é o nome do Pai. Quando as crianças aprendem que Deus é realmente seu Pai e que Deus lhes deu seu nome de eu, de modo que tudo o que eu, o Pai, tem, eu, o Filho, tem, elas crescem sem um sentido materialista. Eles se desenvolvem e amadurecem mostrando a glória que tinham no princípio com Deus, conhecendo somente Deus como seu Pai, professor, apoiador, fornecedor, conhecendo apenas a natureza infinita do bem espiritual e aprendendo a deixar isto tomar forma. Então não haverá pessoas nascidas para serem artistas fazendo contabilidade para a vida ou contadores tentando ser artistas, ou pessoas nascidas para serem gênios criativos trabalhando em uma fábrica. Por causa da união consciente com Deus, o destino de cada pessoa se cumprirá, e cada um se cumprirá conforme foi planejado no princípio, na mente de Deus. Uma vez que você entenda que Deus é o autor de toda a criação, você saberá que Deus tem uma parte para cada personagem em seu livro e para cada ator em sua obra. Deus deu a cada um o seu próprio destino. Mas, a menos que uma pessoa seja ensinada a dirigir-se a cada dia em busca de orientação e direção, ela não saberá qual é o seu destino, e estará vivendo em um sentido materialista da vida, onde terá de prover a si mesma. Foi o sentido materialista da vida que produziu a lei da hereditariedade. A única lei da hereditariedade que existe, no entanto, é a lei da herança divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestes. Materialisticamente a quantidade e a qualidade, mas espiritualmente existe a totalidade, espiritualmente existe unidade. Espiritualmente existe Deus, a consciência, e isso não pode ser dividido ou separado de si mesmo. A totalidade é dada ao Filho, e não uma fração dela. Se você olha para a vida materialisticamente, você não pode entender isso, porque, desse ponto de vista, você vê apenas divisão e separação. Que o infinito pode ser infinito, e ao mesmo tempo, individual é incompreensível para a maioria das pessoas. Feche os olhos e perceba que você não está sozinho dentro do seu próprio ser. No silêncio que reina em seu interior, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, fico à porta da sua consciência e bato. Você deve abrir a porta da sua consciência e pedir-lhe que entre. Então você tem acesso à totalidade e está em união direta com ela. A mente de Deus é agora sua mente. Todo o ser de Deus está se derramando dentro e através de sua consciência individual. Mas como há centenas de outras pessoas lendo este livro que estão abrindo a porta de sua consciência para o infinito, você pode ver que elas também têm acesso ao mesmo infinito, aquele infinito ao qual Jesus teve acesso quando disse, Eu e meu Pai somos um, João 10, 30. Parte 2. A criação como a consciência revelando a si mesma. Deus é Espírito, e esse Espírito está se derramando como sua consciência, tomando forma na mente como sua atividade. Você pode estar agarrado a algum grande ideal de beleza, e em seguida, dentro de momentos, suas mãos começam a trabalhar com um lápis, uma caneta ou um pincel, e essa beleza espiritual que entrou em sua alma agora se expressa em sua mente e sai por suas mãos em forma tangível.
Mas é o Espírito de Deus que é agora o seu Espírito, que entrou na sua mente como forma tangível e agora surge como uma coisa concreta. Cada palavra que flui da mente de Deus em sua mente é o que você vive, porque toma forma na mente e então se exterioriza como o que chamamos forma material. O homem deve aprender a ouvir a voz pequena e silenciosa, até que ele realmente receba orientação divina interna. Depois ele é conduzido de um modo ou de outro através de uma ideia na mente pelo trabalho de suas mãos, para a externalização de tudo o que é necessário em sua existência. O mestre muito tentou ensinar a natureza espiritual de Deus e da criação a seus discípulos e seus ouvintes. Ele tentou fazê-los entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4:4. Por que o mestre tentou afastar o homem de depender de carne e pão? Porque ele demonstrou que não se deve tentar transformar pedras em comida, mesmo que se tenha essa habilidade. Porque aquilo faria do homem um criador, um provedor, mas o homem é destinado a viver inteiramente na consciência do Espírito e deixá-lo cumprir o milagre da graça. Se você for além do sentido material que exorta-o a ser prático porque você deve ter dinheiro, comida e roupas, você começará a experimentar algo maravilhoso. Liberte-se desse sentido material em que você nasceu. Não. Espiritualmente, eu posso entender o fato de que Deus é Espírito, e portanto, minha necessidade é somente Deus ou o Espírito. Tendo Deus ou o Espírito, todas essas coisas são adicionadas para mim. Eu serei prático com o produto final dos meus trabalhos, o dinheiro ou a propriedade que entra em minhas mãos, o negócio ou a profissão que se desdobra. Eu vou ser prático com isso, e sem desperdício. Mas eu não serei prático em acreditar que eu mesmo estou vivendo em um mundo material e devo fazer algo de natureza material para trazer o meu próprio desdobramento de suprimento, de ideias e de casa. Claro, vou trabalhar, e mais duro do que nunca, mas será o ímpeto do Espírito me guiando. Manhã, tarde e noite deve haver um retorno para dentro, para a percepção de que eu tenho acesso ao infinito de Deus, que Deus é Espírito e seu Espírito me inunda, seu amor, sua graça, sua paz. Minha paz eu vos dou, João 14:27, e neste momento de contemplação, eu recebo. Alimentado pela palavra de Deus, eu agora volto para quaisquer tarefas humanas que me forem dadas a fazer hoje, sem me preocupar com o que devo fazer no próximo ano, mas seguindo todas as instruções que hoje me foram dadas. Quando você começa a perceber isso, a natureza de sua vida humana muda. Alguma coisa começa a se desdobrar em sua consciência que também amplia sua experiência e leva para novas direções. Como Deus é infinito, o desdobramento continua ocorrendo cada vez mais. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você e você é ordenado, e está mostrando sua graça de uma forma ou de outra, isso nunca é estático, sempre há estágios progressivos e avançados. Eventualmente você será elevado tão alto na consciência que você estará funcionando praticamente sem o corpo. Tudo ocorre na alma, na consciência, e o corpo desempenha uma parte cada vez menor. Não se surpreenda, se um dia você der um passo e descobrir que não é mais você andando na terra, mas agora vive dentro e fora da consciência. Seus amigos e parentes dirão, ele adormeceu. Mas não é isso que aconteceu. Assim como você superou seu corpo infantil, seu corpo de juventude e seu corpo de maturidade, então eventualmente você supera a forma humana inteira, não tem mais necessidade disso, e depois continua nas formas superiores de vida, onde você opera dos bastidores. Parte 3. Disponibilidade da consciência espiritual alcançada. Seres humanos deixados a si mesmos apenas continuariam sendo seres humanos. Não haveria progresso. O que eles são hoje acordariam sendo amanhã, e o que eles são amanhã acordariam sendo depois de amanhã. Ano após ano, continuariam vivendo pelo sentido materialista da vida. Felizmente, cada um,
em alguma experiência de vida, descobre que seu pensamento se afasta das dores e dos prazeres do sentido material e começa a procurar algo de uma natureza superior. Para cada um de nós individualmente, surge um momento em que essa aspiração ocorre, e eu quero que você saiba que, por trás dessa cena visível, aqueles que atingiram a consciência de um Moisés, de um Elias, um Isaías, um Jesus, um João, um Paulo ou um Buda ainda vivem. Eles nunca morreram, nem nos deixaram morrer fora de sua consciência. O mesmo Espírito que os levou a ensinar e curar, enquanto estavam na Terra, ainda os anima a curar e ensinar a partir de sua presente elevação da consciência, e eles podem nos alcançar tão prontamente quanto eles o faziam quando eles andavam pelo mundo. Quando eles estavam aqui na Terra, seria necessário irmos para a região onde eles atuavam para podermos receber a sua graça. Mas isso não é mais necessário agora, porque eles transcenderam a crença do tempo e espaço, que é outro aspecto do sentido material. Enquanto você viver no sentido material, você é limitado. Quanto mais sábio você se torna em como viver, como comer e como manter a mente ativa, tanto mais tempo você viverá humanamente. Mas uma vez que você comece a abrir sua consciência para o Espírito de Deus, você vai adicionar ainda mais anos, ainda que esses anos não devam ser o critério da vida. O simples fato de viver 80 ou 90 anos não deve ser considerado de muito grande significado. Primeiro de tudo, a menos que esses anos sejam alcançados com saúde, harmonia e com o pleno uso de todas as faculdades, isso não é uma conquista, como acontece com muitas pessoas. Não é necessariamente a quantidade de anos que determina a natureza espiritual da vida. Jesus viveu provavelmente apenas 33 anos de idade e fez a transição, e a maioria dos seus discípulos não alcançou idade avançada. Então os anos não podem ser fator determinante em quão espiritual uma pessoa é. O fator determinante é quão rapidamente ela se desenvolve, com que rapidez ela amadurece espiritualmente, para que ela possa cumprir essa fase particular de experiência e ir para o que deve estar mais além. Parte 4. Para a maioria das pessoas, morrer não muda a consciência. A Páscoa lembra você para voltar sua atenção para o tempo além desta experiência terrena, não com medo, não com pavor disso, e nem mesmo com pesar e tristeza por aqueles que deixam este plano. Enfrente essa experiência do ponto de vista da ressurreição e ascensão. A verdade é que você não morre, você é meramente ressuscitado do túmulo da mente e do corpo para ascender para o reino da vida da alma, vivendo em Deus, vivendo na consciência. Pelo ato da morte, você não se torna melhor do que você é agora, nem pior. Você permanece no estado de consciência que você está agora. Alguma evidência da verdade disto pode ser colhida de experimentos da prática do Espiritismo, isto é, a capacidade de fazer contato com aqueles que já se foram. Pelo que temos conhecimento, os contatos feitos com aqueles que deixaram este plano revelaram o mesmo estado de consciência que tinham antes da transição. Quaisquer que fossem os seus interesses na Terra, assim seus interesses permaneceram. Portanto, se alguém entrar em contato com você depois de ter feito a transição, ele provavelmente falará da mesma forma com você como faria se fosse visível como forma. Não estariam em estado de consciência nem mais alto e nem mais baixo, exceto aqueles que já estão bem longe no caminho espiritual e avançariam ainda mais pelo ato da passagem. Aqueles que atingiram uma medida da consciência quadridimensional, alguma medida de sua maestria aqui, como os mestres do mundo, vão imediatamente para o que é o seu estado original de consciência quadridimensional. Ninguém poderia fazer contato com aqueles que estão nesse nível espiritual, a menos que ele mesmo tivesse atingido em alguma medida esse nível. Aí sim ele estaria em contato com essa consciência. O que o mundo chama de morte é apenas preparar o estágio para ascender fora do sentido materialista da mente e do corpo.
Eu posso conceber que uma pessoa poderia, sim, se elevar na consciência acima do senso materialista de tempo e da limitação material para viver mesmo em carne e osso indefinidamente, se houvesse algum propósito para essa experiência. Por que não? É apenas uma questão de entender a natureza do corpo. No entanto, se você acredita que a semente é o começo do homem, então é concebível que você acredite que há um fim para aquilo que veio da semente material. Mas quando você começa a perceber que algo precedeu a semente, que a própria semente é uma emanação de algo não material, a infinidade da vida é revelada. Comece a ver que Deus funciona como consciência individual, enchendo-a de vida, verdade, amor, graça, com o espírito de partilha e com o espírito de comunhão. Então você saberá por que há uma atração do homem para a mulher e mulher para o homem, cada um para encontrar a si mesmo, e que tudo que se segue é apenas o amor que Deus plantou em suas almas, tomando forma em mente e corpo e então trazendo o homem à imagem e semelhança de Deus. Os pais deveriam estar conscientes desta verdade silenciosamente não apenas antes da concepção, durante a gravidez e após o nascimento, mas então, tão rapidamente quanto a criança possa aprendê-la, levar a criança períodos durante o dia para receber a graça e proteção de Deus. À medida em que essa experiência se multiplicar, gradualmente um povo totalmente novo será trazido à face da terra, um povo que não estará mais sob a lei, mas sob a graça. Então será revelado que o homem está na terra para que Deus seja glorificado, que seu reino seja o reino terrestre, e o reino terreno seja o seu reino, pois ambos devem ser apenas um. Fim da primeira parte do áudio do livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel S. Goldsmith. Muito obrigado a todos.